Você já ouviu falar no 13 Atlas? Oficialmente, ele foi catalogado como apenas mais um cometa, um visitante passageiro do nosso sistema solar. Mas os dados que surgiram nos últimos meses estão deixando cientistas, e também os curiosos, completamente intrigados. Primeiro, parecia um pedaço de rocha insignificante, vagando sem rumo em direção ao Sol. Mas, de repente, ele começou a se comportar de um jeito que nenhum cometa conhecido deveria. Sua cauda não apenas mudou de cor, mas também mudou de direção, pulsando como se fosse um coração, e emitindo sinais de rádio em uma frequência cósmica que só costuma ser usada na busca por inteligência extraterrestre. Então surge a pergunta: será que estamos realmente diante de um cometa, ou de algo muito mais avançado? Prepare-se, porque a história do 13 Atlas pode mudar completamente a maneira como enxergamos o universo. Em 7 de junho de 2025, os sensores do telescópio espacial Hubble registraram um objeto que parecia comum, pequeno, com algumas centenas de metros, refletindo discretamente a luz do Sol. Os astrônomos o catalogaram como 13 Atlas, mais um corpo gelado vindo das profundezas do espaço. Naquele momento, ninguém imaginava que ele se tornaria o cometa mais polêmico do século XXI. Mas poucos dias depois, algo inesperado aconteceu. Novas imagens revelaram que a rocha tinha ganho uma cauda, brilhando em tons de vermelho e amarelo, como aço derretido. E aqui estava o detalhe mais estranho. Ao invés de apontar para longe do Sol, como todas as caudas de cometas, a do Atlas estava orientada na direção contrária, como se fosse uma espécie de propulsor empurrando o objeto em direção à estrela. Era a primeira pista de que havia algo errado. Cometas comuns têm caudas formadas pela evaporação do gelo e da poeira quando se aproximam do Sol. Essa nuvem de partículas sempre é soprada pelo vento solar, estendendo-se para longe da estrela. Mas o 13 Atlas quebrou essa regra. Sua cauda parecia ativa, quase controlada, não obedecendo às forças naturais conhecidas. Era como se o objeto estivesse deliberadamente usando a energia do Sol para se mover. Cientistas ficaram em silêncio. Mas um nome ousou dizer em público o que muitos estavam pensando. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, declarou em suas redes que a propulsão do objeto poderia ser artificial. Claro, naquele momento parecia apenas mais uma especulação sem provas. Mas tudo mudaria em setembro do mesmo ano. No dia 7 de setembro de 2025, o telescópio espacial James Webb fez uma nova captura do objeto. O que antes era uma cauda vermelha e amarela havia se transformado em um feixe verde pulsante, como um neon vivo no espaço. E não era apenas uma mudança estética. Cada pulso verde se alinhava com pequenas variações na trajetória do 13 Atlas, como se estivesse sendo pilotado. Imagine a reação dos cientistas acostumados com cometas previsíveis e passivos. De repente, um deles parecia se comportar como uma nave equipada com motores. Loeb não hesitou. Para ele, os dados eram claros. O Atlas já não podia mais ser chamado de cometa. Era uma nave interestelar. A confirmação veio quando os espectrometros do James Webb analisaram a luz emitida pelo objeto. Ao decompor o brilho em um espectro, foi possível identificar os elementos químicos presentes na cauda. O resultado foi surpreendente. E tem pouquíssima água, algo que deveria ser abundante em um cometa. E tem altos níveis de dióxido de carbono, cianeto, monóxido de carbono. E tem nuvens de poeira de níquel. Nada disso era típico de cometas naturais. Mas para o engenheiro aeroespacial Keor Patel, do JPL, essa mistura parecia uma receita de propulsão de plasma. Segundo ele, esse motor funcionaria aquecendo gases até virarem plasma, e então expelindo-os por campos magnéticos com altíssima eficiência. Exatamente a tecnologia que cientistas da Terra sonham desenvolver para missões interplanetárias, mas que, pelo visto, alguém já domina em escala cósmica. E o brilho verde intenso seria a assinatura do carbono ionizado e do cianeto submetidos a campos elétricos poderosíssimos. Na Terra, esse fenômeno só é visto em laboratórios de alta voltagem. No espaço, seria o efeito de um motor colossal. De acordo com Loeb, para gerar tanta energia, no núcleo do Atlas deveria existir algo como um reator nuclear compacto. Um coração de energia produzindo cerca de 10 gigawatts, o suficiente para abastecer uma nação inteira.
Mas em vez de ocupar cidades inteiras, essa energia estaria concentrada em uma estrutura compacta, envolta em um escudo de níquel capaz de resistir a temperaturas mais altas que a superfície do Sol. As pulsações observadas, ocorrendo a cada 232 segundos, eram vistas como pequenos impulsos de motor, ajustando a velocidade e direção. Nada disso poderia ser explicado pelo simples efeito da radiação solar. Tudo apontava para uma propulsão deliberada. Outro detalhe fascinante: a cauda não parecia apenas um rastro de exaustão. Ela funcionava também como camuflagem. A cortina de plasma verde ofuscava qualquer tentativa de enxergar a forma real do núcleo. Assim, o objeto podia viajar impulsionado enquanto escondia seu verdadeiro design. Um truque engenhoso, se realmente fosse uma nave. Conforme o Atlas se aproximava do Sol, cientistas notaram que as cores da cauda mudavam em fases. Primeiro, tons vermelho-amarelados, uma espécie de modo de baixa potência. Depois, o verde neon, possivelmente quando a nave começou a aproveitar o campo magnético solar para turbinar seu plasma. E agora, os especialistas especulam, poderia vir uma terceira fase, azul esbranquiçado, indicando potência máxima para escapar da gravidade do Sol. Cada cor seria um modo de operação. Como se estivéssemos assistindo, em tempo real, uma nave interestelar alternando sua engenharia para sobreviver no coração do sistema solar. Mas talvez o detalhe mais inquietante não tenha vindo da luz, e sim do som invisível do espaço. Radiotelescópios na Terra captaram um pulso na frequência de 1420 MHz, a famosa linha do hidrogênio. Essa é a frequência usada por cientistas no SETI, justamente para buscar sinais de civilizações extraterrestres. E o que chamou atenção foi que o sinal pulsava em sincronia com os flashes verdes do cometa. Era como se cada batida de luz fosse acompanhada de um batimento de rádio. Um segundo coração dentro do primeiro. Embora fraco, o sinal tinha estrutura, como se fosse uma mensagem criptografada ou, no mínimo, um subproduto de algum sistema tecnológico ativo. Nunca antes um cometa havia emitido algo semelhante. Além do mistério científico, surgiu uma preocupação prática. A cauda de plasma verde, carregada de cianeto e poeira de níquel, poderia ser letal para os satélites da Terra. Os engenheiros alertaram que, caso a nuvem atravessasse nossas órbitas, painéis solares seriam queimados, antenas fritadas, e curtos-circuitos poderiam deixar satélites fora de operação. Pela primeira vez, agências espaciais começaram a criar protocolos de emergência para o caso de uma nave, ou cometa disfarçado, cruzar a vizinhança terrestre. Diante de tantas perguntas sem resposta, alguns cientistas sugeriram enviar uma missão rápida. Uma nave chamada Juno-1, equipada com revestimento cerâmico de níquel, projetada para resistir ao ambiente hostil da cauda. A ideia seria aproximar-se o suficiente para capturar imagens diretas do núcleo, filmar o motor e, quem sabe, confirmar se o 13 Atlas é de fato engenharia alienígena. Mas os riscos são enormes. A cada pulso, a cauda libera energia equivalente a 10 gigawatts. Um erro de cálculo e a sonda poderia ser vaporizada em segundos. Seja o Atlas um cometa estranho ou uma nave avançada, uma coisa já está clara. Ele não se comporta como nada que a astronomia já registrou. Ele desacelerou sozinho, alinhou sua trajetória de forma precisa e emitiu sinais de rádio. E agora, sua rota parece se aproximar perigosamente do plano orbital da Terra. Estamos diante de uma coincidência cósmica, ou de uma visita programada. O 13 Atlas ainda é um enigma. Alguns cientistas mantêm cautela, preferindo explicações naturais para cada dado estranho. Outros acreditam que já temos evidências suficientes para considerar que estamos diante da primeira nave interestelar real observada pela humanidade. Seja qual for a verdade, o fato é que esse objeto está desafiando as nossas noções de física, química e astronomia. E talvez esteja também nos preparando para encarar uma realidade maior. A de que não estamos sozinhos no universo. Enquanto isso, os telescópios continuam apontados para o céu, esperando a próxima mudança de cor, o próximo pulso, o próximo sinal. E nós, aqui na Terra, aguardamos atentos, porque cada nova informação sobre o Atlas pode se tornar um capítulo histórico na nossa relação com o cosmos. Inscreva-se no canal Ficção Real,
Porque cada detalhe novo sobre esse enigma cósmico, você vai ver aqui, junto com a gente. Até o próximo mistério.